Seja bem-vindo a essa videoaula. Vamos trabalhar regressão logística múltipla, onde nós vamos utilizar o arquivo novamente 02RLog, né? Ele está aberto aqui para a gente dar uma olhada, onde nós temos aqui identificação só, não faz diferença para nós, é apenas um identificador de cada um desses itens, mas imaginem que uma pessoa ela tem a disposição ou não de pagar um financiamento, 0 não paga, 1 ela paga, tá? Então ela tem essa probabilidade de pagar ou não pagar. E aí no caso o estado civil é 0 para solteiro, 1 para casado, a idade e o sexo, 0 feminino e 1 masculino. E aí a gente quer saber se através dessas três variáveis, né, estado civil, idade e sexo, a gente vai receber ou não. Observem que a gente começa a trabalhar com dados categóricos, né? Como, por exemplo, estado civil, que a gente tem dois tipos de estado civil aqui, 0 ou 1, né? E o sexo também, onde a gente tem feminino e masculino, onde a gente tem 0 ou 1. A gente trabalha só transformando eles em 0 ou 1 para uma variável. Conforme a gente tiver dados categóricos com maiores informações, vai ficar para o terceiro vídeo, tá? Mas, retornando ao R, certo? A gente tem aqui, então, o library OpenXLX. Eu vou continuar nomeando as variáveis, porque para cima aqui está a nossa primeira aula, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou chamar novamente aqui o comando para importar o pacote OpenXLSX, e aí eu vou chamar aqui de dados 1, porque a gente já chamou de dados aquele primeiro, read.xlsx, e aí novamente, né, 02rlog.xlsx, certo? Com a planilha igual a 2, e novamente, tá? Call names true e row names também true, tá? Tem nome nas linhas e nas colunas. Então aquele identificadorzinho, ó, ele passa a aparecer aqui agora. O 85 é o 1, é o primeiro item aqui e assim por diante, tá? Nesse sentido, a gente vai dar continuidade e a gente já pode fazer o ajuste, né? O ajuste aqui ficaria então, o ajuste, né, ficaria sendo ajuste 1, vou chamar de ajuste 1, porque a gente já chamou de 2, o ajuste aquele outro exercício, né, onde nós temos agora, ó, o pagamento em detrimento do estado civil, idade e sexo. Né? Então, o pagamento, tá, tio, agora é que entra a questão da regressão múltipla, né? Estado civil mais idade mais sexo. Tá? Então ele vai considerar as três variáveis, tirando do banco de dados 1, né, que a gente tem ali, lembrando que que são dados binomiais, né? Então nós estamos trabalhando com uma função binomial, tá? Digitando o comando logit, aí nós temos o fechamento, a gente roda e ele já gerou aqui o ajuste, tá? Para que a gente possa ver o sumário. Então eu vou digitar aqui sumário, ajuste 1, certo? E aí vamos rodar. Então ele já gera aqui, ó, né, a nossa regressão, tá? Olha só, uma média de 40%, ou seja, nós temos a probabilidade maior de não pagarem, né? Tá? E o intercepto sendo, aqui estando os coeficientes, né? Para o intercepto, para o estado civil, para a idade e para o sexo. Lembrando que esses valores aqui estão na base logaritmo natural, tá? E se a gente observar aqui, excetuando o intercepto, que ele está acima de 5%, os demais estão abaixo de 5%. Ó, 3 asterisco é 0,001 e 2 asterisco é 0,05. Está no intervalo de 0,01, desculpem, nem aqui não é. Tá? O que significa que as três variáveis são significativas para avaliar se o elemento paga ou não. O que acontece com o intercepto dando acima de 5% é que resultados que estiverem próximos de zero, né, para x, para todos os x, então ele deve ser considerado que pode haver uma variação ou um erro maior. Tá? Bom, existe uma outra forma da gente apresentar esses dados,
existem outros pacotes, então eu vou chamar um outro pacote aqui para melhorar a apresentação dos dados. E eu vou chamar então o pacote Stargazer, tá? Então a gente dá um run nele, ele habilita, ele vai dar um recadinho aqui só, para se for usar, citar o cara que fez ele, o Marek, né? E aí a gente vem e chama o comando Stargazer e novamente ajuste 1, certo? E o título igual a resultados, tá? Opa, resultados. Ele vai imprimir, né? Tá? E quero que ele gere esse resultado do tipo texto, certo? Então tá aqui. Então a partir disso eu consigo melhorar uma funçãozinha, ó, e ele apresenta aqui um método diferenciado aí, aonde aqui ele tem o valor logaritmo e fora da base logarítmica, tá? E aí nesse caso aqui, ó, tá? Esses valores aqui 3 é para p menor que 0,1, ele já coloca aqui aí o percentual do p valor no asterisco, tá? E aí nós temos a constante e os nossos valores ali que a gente teve ali em cima igualzinho, tá? Constante 1,96 negativo, tá aqui 1,96 negativo e os outros valores. E os valores entre parênteses, daí já tirado da base de logarítmica, tá? Mas o que a gente usou na aula em Excel, a gente já usou na base logarítmica, então nós não temos problema com relação a isso. A gente pode exponenciar as probabilidades, tá? Também para que vocês possam de maneira manual tirar da base logarítmica, então exponenciando os coeficientes, né? Certo? Aí então é esp ponto os coeficientes desse ajuste, os coeficientes do ajuste 1. Então ele vai exponenciar, run, tá ali, ó. Então tá aqui, certo? Já tirado, conforme a gente possa observar, tá? E aí, nós temos um intervalo de confiança que a gente pode criar também. Deixa eu só aumentar aqui. O intervalo de confiança, certo? Aonde a gente exponencia ele também, faz uma combinação, tá? Do OR, dos coeficientes, e aí eu vou chamar o ajuste 1, certo? Vírgula, cofiint, confiint, e aí ajuste 1 também, tá? Aí ele gera os nossos intervalos de confiança para todos os nossos intercepto B0, B1, B2 e B3. E esses são os valores que eu substituí lá no Excel em aula, tá certo? Posso fazer uma predição, vamos supor que eu vá fazer uma predição com a média, tá? Predição para a média dos valores, média de x1, média de x2 e média de x3. Então, eu vou criar aqui um novo 1, certo? Um data frame, certo? Eu só vou fazer isso para que a gente possa ter uma previsão média, tá? Apesar de que nós já tivemos essa informação lá no sumário. Lembrando que a gente não teria, né, uma previsão média ou uma média do estado civil, né? Ou a pessoa é 1 ou ela é 0, mas de qualquer forma, para a gente tirar essa informação, a gente tem que fazer. Também tenho que tirar a média da idade, então vou tirar min, a média, né? Dados 1, tá? E aí eu puxo aqui a idade, certo? Ó, lembrando que o R sempre vai nos autocompletar, tá? Sexo é igual também, min, aí puxo dados 1, da planilha dados 1, cifrão, e aí eu já posso puxar aqui o sexo. Opa, faltou o 1 aqui, né? Por isso que ele não puxou. Tá lá, sexo, tá? Se eu rodar isso aqui, ele gera o banco de dados novo 1, ó. E aí se eu clicar aqui, ó, ele pegou a média do estado civil, a média de idade e a média de sexo. Então observem, ó, que como está muito mais próximo de 0, tem mais gente solteira do que gente casada, né? E aqui 0,522 está mais ou menos na média entre feminino e masculino,
tá? Sendo masculino 1, então tem mais homens, um pouquinho mais de homens do que de mulheres, tá? E aí a gente consegue fazer essa nova predição através do novo 1, né? Eu vou jogar essa informação lá na nossa tabela já, vou criar essa coluna, prob, a predição de probabilidade, tá? Igual a predict, vamos usar a ferramenta predict, através do ajuste 1, né? Mas para novo dado, que é do banco de dados novo 1, tá? E aí também utilizamos o recurso type igual a response, né? Justamente para que ele possa fazer esses cálculos. Ele joga lá na variável, agora eu chamo o novo 1, ou ao invés de chamar aqui, eu posso inclusive clicar clicar aqui, ó, tá aí, ó. A probabilidade é de 80% em que as pessoas vão pagar o empréstimo, tá? Independente do sexo, do estado civil, desse banco de dados, na média 80% de probabilidade de pagar. Bom, a gente também tem um método para avaliar as variáveis x, que se chama método stepwise, tá? Então aí eu vou chamar a função step, nesse caso, ajuste 1, step, abro aqui e chamo ajuste 1, certo? Que é o que a gente está fazendo, direction, e aí aqui você pode dizer se você quer acima ou abaixo ou em ambos os lados, né? Se é só um x, 2x, ou em ambos os lados. Eu vou chamar os dois, tá? Vou dar mais um enter aqui, e aí a gente clica em run, ó. Tem que colocar entre aspas aqui, né? Senão ele não reconhece o objeto. Então vamos lá, run, tá lá, ó. Gerou, tá? Então o que ele está te dizendo aqui é que inicialmente o seu valor de A e C é 154, certo? Para que a gente elimine uma variável, o A e C tem que ser menor. Então, se eu tirar a idade, ó, ele aumentou o A e C. Então, quer dizer, não vale a pena tirar. Se eu tirar o sexo, ele aumenta o A e C de novo. Ó. Se eu tirar o estado civil, ele aumenta o A e C de novo. Ou seja, se eu tivesse aqui um valor de 130, tá? Que é menor do que o 154, então ele está te dizendo que compensa você retirar o estado civil da amostragem e fazer só com idade e sexo. Mas como aumentou, tá? Com o A e C com a retirada dos itens, então nesse caso ele está indicando para a gente que não é melhor a gente fazer essa retirada dos valores, certo? Um outro problema que a gente tem na classificação das variáveis quando ela é múltipla, é uma variável influenciando a outra. Às vezes elas podem ser até funcionalmente proporcionais, ou seja, não é nem estatisticamente proporcionais. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tivesse aqui uma relação entre a idade e o estado civil, ou seja, pessoas com menos de 18 anos são solteiras e mais de 18 anos são casadas, né? Então, isso geraria uma relação entre idade e estado civil. A esse nome a gente chama de multicolinearidade. Então, se, por exemplo, eu tirar o estado civil, eu posso afetar a avaliação da idade, porque um depende do outro. Tá? Então, é isso que acontece. Então, a gente só pode tirar quando eles não são multicolineares. E para a gente fazer esse cálculo da multicolinearidade, a gente usa o VIF, que é o Variance Inflation Factor, ou fator de inflação da variância. Tá? Vou chamar aqui um outro comando, caso você não tenha, faça a instalação, certo? Faraway, e aí a gente vem em VIF, eu ainda não puxei, mas eu vou fazer um de cada vez, ajuste 1. Tá? Então vou fazer aqui o run, ele vai puxar o pacote e vou rodar o VIF. Tá? Então olha só aqui que interessante, ele apresentou
um resultado para o estado civil de 8 e do sexo 8, menor do que 10, e a idade 14. Esses resultados têm que ser maior do que 10. Esses dois sendo abaixo de 10 indicam que existe uma possível colinearidade entre ambos, ou seja, o estado civil está diretamente proporcional ao sexo ou à idade, enfim. Teria que fazer uma análise mais aprofundada, mas nesse caso, como ambas as variáveis deram menor do que 5% aqui na nossa avaliação, né? Ó, aqui, ó, então a gente não vai eliminar nenhuma das variáveis. Quando isso acontecer, a gente tem que eliminar uma variável, tá? E ao mesmo tempo, duas apresentam um forte indício de multicolinearidade, então a gente tem que testar duas vezes, fazer um teste só com estado civil e idade, e depois fazer um segundo teste com a idade e o sexo. Perfeito? Mas não é o caso aqui do nosso exercício. Encerrando a nossa videoaula sobre regressão logística múltipla. Obrigado.